Ô, gente, muito obrigado de novo. Vocês estão me ouvindo bem? Faz um positivo, tudo certo. Então, assim, maior privilégio estar aqui com vocês, falando de novo, né? Fico acabando me achando que eu tenho alguma coisa para falar para vocês, e de repente pode ser verdade. Eu sou muito... Quero só fazer brincadeira, e eu vou continuar fazendo isso na minha vida, mas eu também, de vez em quando, falo alguma coisa bastante séria, acho eu. Vocês vão me ajudar nisso. E eu queria falar sobre uma coisa que está bastante atual na minha vida. Acho que o momento que nós estamos passando também é bastante chamativo para essa questão, e eu queria, dentre tantas coisas que nós temos, das bênçãos de Deus, do que a gente tem ouvido nos estudos todos, falar sobre um tema que é fé. E eu escolhi para falar sobre fé um dos personagens que na Bíblia teve assim uma importância muito grande, né? Muito grande, que foi Abraão, considerado assim hoje o pai da fé, né? Abraão conhecido como sendo o pai da fé. A nossa reunião vai ser diferente, porque eu só vou fazer um primeiro preâmbulo, um pouquinho da história de Abraão, depois nós vamos nos dividir em salas, que o Edu está preparando essa divisão. Então, já como alerta, vou dizer para vocês, na hora que ele for dividir vocês, fiquem alerta, porque vai sair um sinalzinho, vai chegar em vocês um convitinho para ingressar na sala, porque o Zoom é bastante educado, ele não vai te colocar na sala sem que você autorize. Então, fica olhando, principalmente quem está com o celular, porque ele aparece bem de cantinho, um botãozinho azul, você aceita ingressar e o Zoom vai te colocar numa sala. Se acontecer disso, você não estar numa sala, você voltou para a salona essa que nós estamos. O Edu vai perceber isso e vai te realocar, tá bom? Se alguém cair, volta a entrar, que o Edu também te recoloca numa das salas aí. Então, essa é o que a gente pode fazer aqui. Pedir para o Valdir desligar o som aí, Valdir, Saulão também, por favor. Vamos lá falar de Abraão, então. Eu só lembrando algumas coisas que ele passou na vida e pela fé que ele teve e obediência a Deus. Foi justificado plenamente por essa fé e resultou na obediência a provas de amor que ele teve e demonstrou durante o período que ainda era conhecido como Abrão, só no comecinho. A jornada dele, relatada em Gênesis, vocês conhecem essa história, só queria trazer um pouquinho à nossa mente agora. Começa quando Deus diz para ele, olha, sai daqui dessa terra, sai do meio dos seus parentes e sai da casa do teu pai, da sua mãe e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha que interessante, o cara fala assim, imagina hoje, alguém chegar para você e falar, sai daqui onde você está e vai para onde eu vou te mostrar. Mas não tinha nenhum mapinha, uma foto, nenhuma ideia se ia ter lago, se ia ter plantinha, se ia ter árvore frutífera, não tinha a menor ideia. Era um lance assim, ó, você vai para onde eu te mostrarei. Nem o caminho estava definido. E esse momento que aconteceu toda essa história, veja só, Abraão tinha 75 anos. 75, aqui não tem ninguém de 75, né? Nesse grupo. Na aparência, talvez o Adilson, mas não chega, acho que... Tá. O Vardy tem. Vardy tem? É. O Vardy tá, como é que fala? Um moço, pô. Ó, o que aconteceu com Abraão foi que ele acreditou e, pela fé, Abraão deixou a terra e confiou em Deus. Tá? Uma outra coisa, Abraão partiu com essa família e foi para a terra de Canaã. No caminho do Egito, muita coisa aconteceu. Morreu gente, tiveram fome, sofreram problemas mil, sei lá qual tipo de problema de um dia a dia, um monte de gente andando sem saber para onde tinha que ir, mas foram. Até se estabelecer na planície de Hebrom, que eu não sei onde é, mas imagino que tenha sido um lugar melhor. Ali, ó, Deus mudou o nome dele para Abraão.
que significa pai de muitos. Foi quando Deus fez a promessa para Abraão de que ele teria descendentes de números incontáveis, como se não pudesse contar as estrelas do céu. E hoje a gente sabe que isso aconteceu, porque ele foi o início de tudo. Inclusive, é através de Abraão e da sua descendência que chega até nós o Messias, Jesus Cristo. Foi onde começou tudo. Agora, algumas coisas Abraão fez também, que eu já me vi inúmeras vezes, aliás, eu sou campeão disso, que é não desobedecer a Deus com relação a algum pedido de Deus ou uma orientação, mas é ele atravessar, sabe? Tipo assim, ele se apressou. Ele tinha recebido a promessa que a Sara, que era infértil, ia ter um filho. Ele já tinha recebido essa promessa, mas ele resolveu dar um jeitinho. Ele quis, sei lá, a Sara convenceu ele a acelerar o processo de ter esse filho e convence o Abraão a dormir com Agar e Agar dá um filho para ele, que não é o filho da bênção, não é o filho da promessa, que é o Ismael. Depois disso acontece uma briga entre Agar e a esposa, e Abraão, então, manda embora o Ismael junto com a mãe e dá quer dizer, ele deu um jeitinho de fazer a coisa acontecer, o que deve ter tido, trouxe bastante problema para ele. Eu acho que em nossas vidas eu, pelo menos, sou campeão em fazer isso. Agora, quando Abraão tinha 100 anos, era uma das últimas coisas que eu vou relatar, Sara concebeu Isaac. Tá? De Isaac vem Jacó, que depois tem o nome transformado para Israel, pai de 12 tribos. E aí começa a história do povo escolhido de Deus. Tudo começou assim, um chamado do patriarca à nação. Bom, eu quis colocar isso para a gente trazer à mente e elucidar. Vocês sabem muito mais do que eu ter falado aqui com relação à história de Abraão. E aí, isso que eu vou falar agora, eu vou pôr num slide para vocês poderem ver. Quem quiser tirar uma foto disso, pode tirar, para não esquecer, quando estiver reunido na sala, poder lembrar do que nós vamos falar aqui. 4 lições que a história do pai da fé nos ensina, onde a primeira é a que Deus não tem pressa. O tempo de Deus é perfeito e, por mais que esperar algo dele possa ser angustiante, o chamado dele para nossas vidas é bom e agradável de cumprir. Às vezes, nosso coração vem aquela tristeza ou angústia de esperar o tempo ideal para isso acontecer, e nós acabamos tomando atitudes que desagradam a Deus, como no caso de antecipar uma história toda lá no caso de Abraão. Enquanto isso, o que nós vamos fazer? Quando vocês forem divididos em sala, vocês vão escolher uma dessas 4 lições, aquela que mais se aproxima de você, aquela que vem no primeiro momento na sua mente, não para saber se é certo ou se é errado, ou tirar conclusões, mas para você ter a oportunidade de abrir seu coração e também abençoar outras pessoas através de alguma experiência que você passou na vida. Se o caso foi de você ter uma espera por alguma coisa que Deus fez na sua vida, tá? A mesma coisa no segundo aqui, onde o Senhor recompensa a nossa obediência. Em Gênesis, Abraão entrega o seu filho Isaque em sacrifício a Deus, mas o anjo do Senhor aparece no momento exato do sacrifício e livra. Você, nós temos confiança e obediência a Deus? Quando? Isso baseado nessa situação de recompensar a nossa obediência. Tá? O 3, gente, é que Deus nunca se esquece de você ou de mim. A palavra dele revela que Jesus é a verdadeira fonte de água viva. Quando você está na tribulação, você bebe da verdadeira fonte de água viva? Eu sei que algumas vezes a gente bate o desespero, você começa a querer resolver situações, a coisa está complicada, parece um monte de coisa que você pode querer e que você acha que pode fazer. Se eu mandar essa oração, 100 pessoas, vai acontecer isso, ou vai fazer aquilo, sei lá, mandinga, pede pato mangalô 3 vezes, ou escutar algumas pessoas que podem ser mais experientes, mas não têm a verdadeira fonte de água viva. O que nós fazemos com isso?
na tribulação, a gente bebe dessa água. E, por fim, gente, o Senhor cumpre o que promete. Tudo que Deus promete a você se cumprirá. E é isso que capacita você a se tornar obediente, capaz de demonstrar amor verdadeiro pelo Pai. Você consegue descansar e confiar nas promessas de Deus, mesmo nas situações adversas? Então, se você se enquadrou ou se viu numa dessas situações, a ideia é que agora, daqui a pouco, quando o Edu for dividir a sala, você vai falar sobre essa sua experiência de vida, o que aconteceu contigo nesse sentido. Eu vou tentar passear pelas salas aí, mas se não der, não tem problema. Quando a gente voltar, a gente conclui. Pronto, voltemos. Então, voltando, aos poucos está chegando todo mundo. Então, deixa eu só falar mais um pouquinho, então, só para a gente concluir, tá? A gente tinha feito essa como é que fala? Indagação, não era para ter achado o certo ou errado, mas era a gente ter a oportunidade de falar. No nosso grupo, nós falamos muito até. Eu, inclusive, né? Foram experiências que as pessoas tiveram. A ideia é que vocês possam continuar. Se alguém teve uma liga aí, pode, como a Deusa está falando, continuar falando depois. Quem sabe a gente estabelece uma relação maior entre a gente e, como irmãos, a gente pode estar ajudando um ao outro através da experiência. Mas, então, assim, uma das coisas, né, eu acho que bastante próxima do que a pergunta fazia no primeiro tema lá, se o pessoal puder desligar o som. A primeira questão, que era de Deus não tem pressa e o que fazer enquanto isso, na verdade, acho que vocês chegaram à mesma conclusão, mas é estar orando e criar intimidade com Deus. Quando a gente está nesse processo, porque Deus tem a pressa, eu falei isso no meu grupo, eu sou o cara que gosta de antecipar, eu gosto de não dar trabalho para Deus, porque eu acho que eu tenho algumas soluções bem melhores, mais rápidas. Eu sou uma pessoa que consegue ter essa criatividade de achar que está certo, mas não dá. Essa oração, quando tem um negócio que está demorando, e você falando isso para Deus, ela nos conforta. Você está orando para Deus sobre isso. E cessa a ansiedade durante essa espera. Filipenses 4, de 6 a 7, explica um pouco disso. Por isso a gente não deve ter pressa, o tempo é de Deus. A gente já sabe, mas a gente esquece. E é maravilhoso, porque a resposta das nossas orações ela vai chegar quando a gente menos espera, às vezes num momento que você já está ou conformado ou você está tranquilo realmente, descansado em Deus, né? Na a segunda lição que Abraão passa para a gente, a questão de termos a confiança e obediência a Deus e quando, eu não sei com relação a vocês, mas assim, quando nós estamos e confiamos em Deus, a gente consegue obedecer. A gente consegue obedecer e a gente gera frutos agradáveis, como diz a palavra, frutos agradáveis a Deus, quando a gente está em paz com isso. Tá? O Senhor recompensa essa nossa obediência. No terceiro, que é Deus nunca se esquece de você e está buscando, mesmo na tribulação, verdades, na água viva, eu vou te falar para vocês, tem vezes que aconteceu na minha vida, quando surge um problema qualquer, aparece 200 soluções. Muda o vaso de lugar, põe aqui, amarra um barbante na porta do não sei o quê, põe uma vassoura atrás da porta que a visita vai embora, faz isso, aquilo, passa 100 vezes isso que você vai receber uma bênção imediatamente. A gente busca coisas que estão fora da verdadeira água viva. E o que nós temos que fazer nesses momentos é buscar Deus, Jesus. Ele tem a palavra, ele tem a solução para nossas vidas. Tá? E, finalmente, a quarta lição, porque quando eu fui falar lá, eu falei que das 4 coisas tem as 4. Eu já passei por todas essas 4 aí, com louvor e prazer. Senhor cumpre sempre o que promete. Então, assim, a caminhada com Deus, realmente, em alguns momentos, as coisas se apertam e ficam mais difíceis.
mas ele nunca deixa de cuidar da gente, principalmente quando a gente está passando no deserto. Você sempre vai encontrar um amigo, e eu espero que cada um daqui encontre esse amigo, uma pessoa, alguém que vai te dar uma força, que vai te abraçar, te acolher, sem julgar, e quando estiver passando no deserto, ele está lá com a gente. A gente já passou algumas vezes por isso, talvez esteja passando de novo, e a gente está fazendo diferente dessa vez. Tá? Para finalizar, vocês conhecem aquela história do Abraão, que foi citado aqui já, de Isaac, quando ele leva lá para o monte, né, que Deus fala, vamos lá, pega um graveto, pega um menino, você vai sacrificar o Isaac, não é isso? Vocês conhecem essa história. Mas parece, assim, ó, Deus também deu muita criatividade para a gente, né? Para mim ele deu, para algumas coisas, e ficar a coisa leve, não tão pesada e mais engraçada, eu descobri uma outra versão dessa história, eu queria contar para vocês. Vocês querem ouvir? Eu ouvi o sim da deusa que está aqui perto. O Isaac, coitadinho, vendo o pai andando com os gravetos, ele andando, pai, cadê o cordeiro aqui para o negócio? Ele falou assim, calma aí, Isaac, fica tranquilo que na hora certa nós vamos achar um cordeiro aí, nós vamos achar. Ele já sabia que o cordeiro era o Isaac. Enfim, chegou lá no lugar, naquela pedra linda, ele pega o Isaac, dá aí o graveto, ele montou aquela fogueirinha, foi montando, tal. Falei, Isaac, vem aqui, deita aqui, que eu preciso que você deite aí. E foi amarrando o Isaac daqui, amarrando ele lá, amarrou, e estava preparado para executar o plano, que era acender o fogo em sacrifício a Deus. Eu não sei que tipo de isqueiro ele tinha, mas pôr fogo num negócio que está lá, eu acho que era 2 pedrinhas, sei lá o quê, enfim, ele pegou o equipamento que ele tinha na hora para começar, quando ele escuta aquela voz vinda assim, né? Abraão, Abraão, solta esse menino, Abraão. Aí o Abraão larga o isqueiro, pega a faca, começa a cortar, cortou. Quando cortou o último, o Isaac deu de pinote, começou a correr, e o Abraão, ô Isaac, calma aí, Isaac, vem cá, não é nada disso. Ele falou, o quê? Não, você foi salvo, eu fui salvo. Se eu não sou ventrílogo, eu estava agora era assando aí nesse negócio, meu amigo. Voltou. Então, era isso que eu queria falar, e deixar essa parte... Pode desligar o microfone, gente, e deixar essa mensagem um pouco mais leve para a gente poder dar risada no final.